7, o Jornal da Mix FM continua respeitando as regras de distanciamento social e todas as nossas entrevistas acontecem por telefone ou ainda também pela internet. Hoje eu converso com a consultora da XPD Soluções Tecnológicas, a Thalita Oliveira. Esse assunto está atingindo todo mundo nesse período da pandemia. É o chamado trabalho remoto. Se tornou uma realidade e diante disso, como continuar, claro, com esse pique. Thalita, pelo que eu estou sabendo, o governo federal gostou dessa história do trabalho remoto, está economizando e os trabalhadores estão produzindo ainda mais. Essa é uma tendência, você também tem acompanhado isso? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Realmente, Marcos, essa é uma tendência que veio para ficar. Situação realmente interessante essa das pessoas terem transformar sua casa em verdadeiros escritórios. O que é que o levantamento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, já fala a respeito dessa situação, Thalita? Olha, a gente tem uma pesquisa, eu vou falar sobre a pesquisa aqui do Brasil, tá? Que foi feita mais recente agora, e foi pela USP. Nós temos aí que 70% das pessoas entrevistadas na pesquisa preferem continuar trabalhando em casa. Então tem esse Então, detalhe. aí nós temos 70% que gostaria realmente de continuar trabalhando em casa por vários motivos e 19% que não preferem e 12% que é indiferente. Então, a gente tem aí um número bastante grande de quem prefere ficar em casa, né? Eu entendo. Bom, entre eu querer ficar em casa, entre de fato a empresa me autorizar a ficar em casa, tem um intervalo aí que precisa ser corrigido, que é o da tecnologia que eu vou dispor em casa para dar conta do meu trabalho e principalmente a tecnologia para a transmissão desses dados. O que é que o mercado está oferecendo? Você, na condição de consultora da XPD Soluções Tecnológicas, o que é que estamos aí apresentando também para o mercado para viabilizar esse trabalho com a qualidade que ele teria como se a pessoa tivesse na sede da própria empresa? Então, a partir daí, a XPD, ela trouxe uma nova modalidade, né? Aliás, uma modalidade que já tem sido um pouco usada no mundo empresarial, que seria a parte de locação. Em vez de você estar hoje comprando o equipamento, você pode ter a opção de locar, né? Então, com isso, você mantém o seu parque de TI sempre atualizado, né? O colaborador, ele tem suporte aonde ele estiver, seja no período passando no trabalho ou em casa, a gente consegue oferecer, né, esse suporte se for necessário. E pro empresário, o investimento acaba inicial sendo bem baixo. E ele não fica com endividamento junto aos bancos. Aí também entra a questão fiscal, dependendo do tipo da empresa, ele tem vários benefícios tributários também. No caso, a contratação e o serviço é todo feito diretamente com a XPD? Isso, diretamente com a XPD. A gente consegue entregar num tempo rápido, é muito simples essa forma de contratação. No final, o cliente, se ele quiser, ele pode simplesmente devolver o equipamento, fazer uma upgrade para um novo equipamento mais atualizado, ou ele simplesmente pode fazer uma extensão do contrato, ficando com esse equipamento e pagando um valor menor ainda pelo aluguel. Eu entendo. E com relação, você está falando, a gente está se referindo muito à situação envolvendo empresa e, consequentemente, temos também uma realidade, são os trabalhadores, os profissionais liberais, né? Ou até mesmo pessoas que trabalham de forma autônoma. Essa estrutura de trabalho hoje, a XPD também oferece para esse perfil de profissional? Desde que ele tenha CNPJ, sim. Entendi. Entendeu? Então, o tempo todo a ele relação... pode ser liberal, desde que ele tenha CNPJ, a gente pode fornecer para ele. Vou dar aqui uma situação parecida com a minha realidade. Eu que trabalho com comunicação, minha transmissão de dados quase sempre é de áudio e vídeo.
E, Certo. obviamente, consequentemente, dentro dessa realidade do trabalho, eu querendo montar uma estrutura para a minha casa, atendendo essa exigência do CNPJ, ou contando, por exemplo, com apoio aqui da emissora, vocês teriam toda essa tecnologia para transformar o meu escritório num pequeno estúdio, então. Isso. Não só notebooks, computadores, mas também, de repente, webcam, inclusive até móveis a gente pode oferecer também. Muito bom, show de De bola. forma de locação, né? Aham. E no caso, os contratos são anuais, pagamentos mensais, como é que funciona essa estrutura, Thalita? Os contratos são anuais, a gente tem aí a possibilidade, dependendo do tipo do equipamento, de até 60 meses. Eu entendo. E de acordo com a tendência de mercado, essa resposta já está vindo por parte dos clientes? Como é que a XPD está percebendo depois dessa oferta, a aceitação do mercado? Nós estamos sendo bem requisitados agora. A gente sabe que teve um momento aí de total recesso, né? A gente ainda está um pouco com esse recesso, mas aos pouquinhos as empresas estão começando a investir novamente, né? Até mesmo porque é necessário, né? Eu entendo. Antes mesmo da pandemia, já se tinha um recesso, né? Então, o pessoal já estava segurando para investir. E quando a gente fala de tecnologia, muda muito rápido, né? Uhum. Eu passei a compreender, inclusive, já que a experiência de teletrabalho ela era muito mais bem sucedida fora do Brasil e, portanto, né, as pesquisas lá apontam e tem muito mais estrutura de como funciona esse trabalho, que as empresas gostam desse trabalhador que fica em casa por algumas questões outras que a gente não costuma abordar, mas que faz parte da conta final do custo desse trabalhador. Vamos lá. Deslocamento, o risco do deslocamento, o tempo desse deslocamento do trabalhador, a presença dele no escritório, o consumo de energia no ambiente. Até eles fazem cálculo, para você ter ideia, Thalita, de custos até envolvendo cafezinho e lanche, quando esse trabalhador está dentro do ambiente da empresa, ou até mesmo para aquelas que têm restaurante e também oferecem a alimentação. E do ponto de vista do resultado e da qualidade do trabalho, trabalhos feitos muitas vezes com 1 ou até 2 horas de antecedência antes do chamado horário final, como se ele estivesse na empresa, numa maneira de que o próprio trabalhador está fazendo isso para tentar ganhar, claro, mais um tempo de qualidade de vida com a sua família. Quer dizer, e essas economias feitas pela empresa, e isso deve ocorrer também no Brasil, só é pesquisar, só é fazer o levantamento, pode compensar diretamente no investimento dessa tecnologia para o trabalhador ficar em casa, né? Com certeza. A partir dessas pesquisas, a gente já viu que as empresas fizeram esse seguinte raciocínio mesmo. Então, peraí, se eu tive a experiência do home office agora e a produtividade foi legal, funcionou bem, mais do que isso ainda, as pessoas optam por ficar em casa. Então, se eu falar assim, eu vou deixar elas ficarem em casa, vou fechar o escritório, vou ter menos gastos, vou reduzir meus custos e ainda vou deixar as pessoas mais felizes. E, fora ainda tudo isso, a gente tem aí um mercado de talentos que se abriu, porque hoje, necessariamente, o funcionário ou o colaborador não precisa estar presente, né? Eu entendo. Então... Pode falar. Então, aí a gente já tem várias consequências com esse home office, né? Que desencadeia, né? É a inovação digital mesmo que chegou para ficar, né? Exatamente. Eu só lamento não ter previsto essa situação antes, a ponto de ter investido em ambientação de escritório, porque, obviamente, o fato de você estar em casa trabalhando, nem sempre você dispõe de cadeiras ergonomicamente falando, apropriadas. E eu devia ter investido nisso, agora já faz parte do meu roteiro aí para aquisição. Tem uma boa cadeira confortável, né? A ideia do ambiente. Porque não basta ter só a estrutura de internet, você tem que lembrar que tem que ter todo esse outro know-how te dando suporte para você também ter o conforto aí desse trabalho acontecendo. Eu descobri outra coisa, Thalita, ao longo desse tempo, por conta do home office. Ele pode, inclusive, movimentar, para você ter ideia, o setor imobiliário.
aqui em Alagoas? Porque muita gente vai sair de grandes centros e buscar qualidade de vida, já que pode corresponder com produção trabalhando à distância. E, de certo modo, esse trabalho que a XPD está fazendo, ele está dentro de uma tendência de mercado, naturalmente, que está atingindo várias frentes de trabalho, isso que está sendo interessante nessa mudança de relação econômica, propriamente dita, né? Exato. Está dando uma chacoalhada em todo mundo, mas tem várias coisas que estão vindo mesmo para ficar e que serviu mesmo para destravar essa migração do trabalho no escritório para casa, né? A pandemia veio meio que para destravar essa migração. Agora, Thalita, é caro e ou melhor dizendo, também leva muito tempo para se fazer esse orçamento? Vocês vão até os locais, as próprias residências? Como é que funciona essa consultoria também para checagem desse ambiente de trabalho em casa no relacionamento com a empresa? Como é que funciona isso? Vocês mandam a pessoa, a conversa se dá toda online? Como é que pode ocorrer isso? Hoje nós estamos trabalhando online, né? Mas, se for necessário, nós podemos sim enviar um profissional para ir até a casa da pessoa e ver, né, as necessidades que ela precisa, né? E dimensionar os produtos corretos. Eu entendo. E existem planos fixos ou cada situação ela envolve um plano de custos e orçamento diferenciado? Cada situação envolve. Porque quando a gente fala de equipamentos, né, cada um tem uma necessidade. Uhum. E se você muda uma configuração ou outra, já muda o projeto, né? Consequentemente, dentro daquele exemplo que eu te dei, você teria uma ideia para atender a minha necessidade, porque eu estaria gerando dados de áudio e de vídeo diariamente, até mesmo, inclusive, com a transmissão desses dados online, né? Que é um detalhe que as pessoas às vezes esquecem quando compram os pacotes de internet, né, Thalita? Com certeza. A gente sempre indica aí para transmissão ao vivo online, no mínimo você está conectado com cabo aí direto à internet, né? É fundamental. Olha aí a Thalita Oliveira, ela é consultora da XPD Soluções Tecnológicas, trazendo essa nova realidade, a possibilidade de você que está acompanhando o nosso programa, junto com a sua empresa, ou você que é a empresa, locar equipamentos para viabilizar o seu trabalho à distância, o seu trabalho em casa. Dentro do chamado mapa, né, e da geografia aqui da cidade, a XPD hoje consegue ter soluções para todos os bairros da cidade, até aqueles mais longínquos aqui. Vou dar uma ideia aqui, sei lá, Guaxuma, para quem mora em Guaxuma, tem como fazer e prestar esse serviço de tecnologia com qualidade de internet também, Thalita? Temos sim condições de oferecer para toda a capital, para o interior também. Nós atendemos todos os estados de Alagoas e fora também. Boa sacada. Thalita Oliveira, consultora da XPD Soluções Tecnológicas. Caso eu tenha deixado de explorar alguma coisa que você considere relevante ainda sobre essa ideia do teletrabalho, palavra final é sua, Thalita. Fica à vontade. Então, a gente só queria deixar, né, no final, que uma coisa é certa, né? Mais cedo ou mais tarde, essa pandemia ela vai passar. E quando isso acontecer, essa crise vai deixar um aprendizado, né? E ao que tudo indica, além de reforçar as preocupações sobre saúde e higiene pessoal, o surto da Covid marcará o início de uma nova era, né? Uma mudança, uma inovação digital que vai mudar a forma como produzimos e como consumimos os produtos, né? Eu acho que é isso. E a XPD está aqui para ajudar os empresários, os profissionais liberais nessa inovação. Da melhor forma possível. Como é que a gente acha a XPD? Está totalmente online? Tem loja fixa? Tem escritório físico? Como é que a gente encontra a XPD? Nós temos o escritório fixo nosso, que você pode nos encontrar ali na Comendador Leão e também, né, nas redes sociais. É só nos procurar como XPD Tecnologia.
E aí qualquer situação pode ser avaliada, o cliente conversando, é conversando que a gente se entende, lembrando contratos anuais ou até de 2 anos, né? Tá aí a dica trazida pela Thalita Oliveira. Sucesso na caminhada, acho que esse assunto não se esgota aqui, Thalita, e naturalmente em outra oportunidade a gente pode voltar inclusive a conversar e reforçar ainda mais com a sua experiência e também compartilhando a experiência dos nossos ouvintes aqui no Jornal da Mix. Tenha um bom dia de trabalho, sucesso nos negócios, Thalita. Obrigada, bom dia também. Tchau, tchau. Valeu. Para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, são 7h22, uma alteração.